Minha gente, agora sim, vamos começar a falar do crime que chocou o nosso estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, inquérito concluído, 7 envolvidos, todos presos. Vamos começar agora a mostrar para vocês o que aponta a polícia sobre a participação de cada um deles. Vou mostrar aqui no telão porque a gente vai conversando junto e é muito difícil de entender realmente essa logística. Vamos explicar tudo para vocês. A história teria começado, de acordo com a polícia, com a médica cirurgiã plástica Daniele Barreto. Casada há cerca de 10 anos com um advogado criminalista, também muito conhecido no nosso estado. Ele, 2 filhos, um de 20, um de 25 anos. Ela tem um filho de uma outra relação. Os 2 juntos têm um filho de 10 anos de idade. De acordo com familiares do José Lael, ele teria, inclusive, ajudado muito a Daniele, que tinha uma relação anterior extremamente conturbada, e ele conseguiu até deixar a guarda do filho dela com a Daniele. De acordo com a versão da polícia, no primeiro momento, esse crime estava em segredo de justiça, justamente porque a informação seria um crime relacionado à profissão do José Lael. Ele, que é um advogado criminalista, possivelmente teve algum desentendimento, algum desafeto com algum cliente, não gostou de algum tipo de defesa, não foi bem sucedido, e aí possivelmente esse cliente armou essa emboscada. Em seguida, a polícia descarta essa versão e diz: esse crime não foi realizado por um cliente, mas sim pela própria viúva. E aí muda tudo. Mas por que essa viúva arquitetaria tudo isso? Faria isso com este homem? E aí a polícia traz 2 possíveis versões. Eles estavam em processo de separação, têm uma conta conjunta milionária, estavam com dificuldade de dividir os bens, e ela teria realizado isso aí com essa motivação. A outra versão, aí entra a primeira pessoa. Seria de que a Daniele Barreto, que é amiga da Alvaci Feitosa, teria uma relação de amizade um pouco mais íntima. E aí a polícia não diz exatamente o que seria. A gente supõe que um relacionamento amoroso. Que o José Lael teria descoberto, que elas estariam encurraladas no sentido de vazar essa relação, ou de que elas queriam viver essa relação. Não sou eu quem estou dizendo, tá? Foi a Secretaria de Segurança Pública em coletiva. Após a conclusão do inquérito, as possibilidades. Ou por questão financeira, foi apontado, ou por esse relacionamento que elas teriam. O advogado da Alvaci diz nada disso. Não existe relação, não existe nenhum tipo de relacionamento amoroso. O advogado dela disse o seguinte: a Alvaci era apenas a motorista dela. Então era essa a relação que elas tinham. Só que, de acordo com a polícia, o mando foi da Daniele. Mas quem organizou tudo foi a Alvaci. E aí entra nessa história a Adriágena Cavalcante. Conhecida por ser uma líder religiosa, ela foi presa em Laranjeiras. E a Alvaci contou com o apoio, de acordo com a polícia, da Adriágena. A Alvaci, no primeiro momento, entrou em contato com o Luiz Carlos. Por que o Luiz Carlos está sem foto? Nós não conseguimos, tá? As fotos que a gente tem, que nos foram enviadas, com possibilidade de divulgar, são essas aqui. Não temos essa imagem, então não é por nenhuma outra razão. Se tivéssemos, estaríamos mostrando. O Luiz Carlos teria dito: olha, minha gente,
é o seguinte: eu posso ajudar vocês indicando pessoas, tá? Mas eu não vou botar minha mão na massa. E aí ele diz: eu conheço quem vai conseguir ajudar vocês nessa logística. O Pablo Juan, ele tem um carro e o Pablo Juan vai ajudar vocês nessa logística. Então, as pessoas que estavam no carro no momento da execução: Adriágena e Alvaci. Eu vou mostrar para vocês o vídeo detalhado daqui a pouco. A Alvaci é quem aponta para onde o advogado está. Elas estão em um carro. Em outro carro está o Pablo. O Pablo também disse o seguinte, de acordo com a polícia: eu também não vou participar disso não, mas, né, eu vou levar vocês para os lugares, vou fazer a logística de levar e buscar. E aí ele teria pego o Ronaldo e levado o Ronaldo ao encontro do Anderson Bispo Panda, o atirador, preso ontem à noite. E agora vem a informação exclusiva. Nos chegou essa informação extremamente importante de que o Panda fez revelações significativas sobre essa história. Antes falávamos que dentro do carro só estava a Adriágena e a Alvaci, mas o Panda disse não. O Pablo Juan, ele não só deixou o Ronaldo, ele entrou no carro com elas duas. E no momento da execução ele estaria no carro também. Então são muitas informações que estão chegando para a gente e nós vamos inclusive entrevistar ao vivo com o Lucas Moura a advogada dele, que a gente quer saber se ele confirmou isso, se essa história é verídica, como é essa situação. Então, vamos explicar para vocês agora tudo, mostrando inclusive o vídeo. Então, para que você entenda, tá, nesse mosaico, o Pablo, que estava em um carro, ele sai desse carro e entraria no outro carro com essas duas. Essa aqui é quem aponta no carro onde está o advogado para que o piloto Ronaldo acelerasse a moto e o atirador, o Anderson, efetuasse os disparos que atingiu em cheio o advogado criminalista que morreu diante do filho dele, ao lado dele, o filho dele, um jovem de 20 anos, que também foi atingido pelo disparo e conseguiu bravamente, depois de presenciar o assassinato do pai, dirigir até o hospital, onde ele mesmo ficou internado e o pai não resistiu aos ferimentos e morreu. Eu vou mostrar mais uma vez o vídeo, porque agora com essa explicação eu peço que você tenha total atenção para você entender essa logística. Esse vídeo da Secretaria de Segurança Pública, ele é do fim para o começo. Então esse é o momento que os suspeitos investigados chegam na residência da vítima. Primeiro passam de moto o Ronaldo e o Panda, e em seguida, de dentro do condomínio, sai aí o advogado com o filho dele. E são seguidos pelos suspeitos. Olha, de acordo com essa fonte nossa, a Alvaci, quem está dirigindo, que seria a pessoa que teria a relação com a Daniele Barreto, ela teria exigido do atirador presenciar tudo, tá? Ela teria exigido do atirador presenciar tudo, então ela viu os disparos, ela estava estacionada próxima, ela exigiu que não queria só que tivesse tido tiro, mas visse também. Esse é o momento em que pai e filho, juntos, fazem a compra do açaí. E aí é o momento em que a Alvaci aponta para onde está. Vem aqui comigo, minha diretora, dá uma pausazinha aí nesse vídeo, porque essa parte eu queria explicar para vocês, porque eu fiquei confusa. Quem é daqui de Aracaju, eu vou explicar que região é essa aí. É a 13 de julho, ao lado direito da sua tela está o Yacht Clube.
E aí as pessoas, e eu também me perguntei, por que ela está apontando para o iate? Se a loja de açaí é do outro lado da rua e bem antes, um pouco antes. O que aconteceu? Eles estacionaram do outro lado. Então ela aponta nesse momento que vocês estão vendo aí para onde ele está entrando no carro. E repare que o Ronaldo, que está pilotando a moto, e o Panda, preso ontem à noite, a última pessoa presa, o atirador, percebem, se certificam de que pai e filho estão ali. E aí segue o vídeo, a gente pode seguir agora o vídeo, para que vocês entendam melhor como é que foi essa logística. Aí ela aponta, mostra onde é que ele está, logo ali na frente aquele monumento que a gente tem aqui. Quem é daqui da capital sabe, naquela rótulazinha, né, um monumento bem bonito. E nessa outra imagem já é o momento da execução. O momento em que o José Lael é atingido, muito sangue no pescoço dele, tudo presenciado pelo filho que estava dirigindo e com o pai ali ao lado desfalecido, morrendo, ele conseguiu dirigir. Esse aí é 8 horas e 10 minutos, tá? Imagens do momento anterior. Que imagem é essa? Essa imagem seria justamente do Pablo Juan levando o Ronaldo para o local do crime. Que aí é o outro carro. Já não é o carro que a gente mostrou agora, é outro carro. É eles articulando o esquema. É o Pablo Juan pegando o Ronaldo Moura para levar até o encontro do Anderson Panda, o Anderson Bispo, conhecido como Panda, que eles juntos vão na moto, como vocês viram, para efetuar este crime. A gente tem também, tem a postagem, minha diretora, da Daniele Barreto, dias depois. Luzia Teles me ajuda aqui nesse momento colocando a postagem. Então, dias depois do que isso aconteceu, a Daniele Barreto, que estava acima de qualquer suspeita em relação a este crime, faz essa postagem, o que sensibilizou muitos seguidores. Ela faz uma declaração para o marido que faleceu, dizendo: meu amor, não existem palavras que eu possa expressar tamanha dor que sentimos pela sua partida. Marido amoroso, pai presente, excelente irmão e filho. Sei que você está nos braços do Pai, que sempre olhará por nós. Agradeço todas as mensagens de carinho recebidas pelos amigos, queridas pacientes, família e também das pessoas que não conheço, mas me acompanham por aqui na rede social. Importante que ela diz: te amarei para sempre e um dia estaremos juntos novamente. Pode deixar que eu estou sendo forte e continuarei minha missão de amor com nossa família, minhas pacientes e nossos filhos. Ontem o advogado de defesa dela, inclusive, falou sobre as pacientes de que estariam precisando muito dela neste momento pós-operatório. Para quem não é daqui, a Daniele Barreto é uma cirurgiã muito conhecida. 2 pessoas foram essenciais para desvendar essa logística. O Ronaldo, que dirigia a moto, o Pablo Juan, que levou ele até o local do crime, e o Panda, o atirador preso ontem ao vivo. Chamo quem primeiro, minha diretora. Eu estou aqui ao vivo com 2 repórteres, Lucas Moura e o Marcos Couto. Ambos vão falar sobre o tema. Lucas Moura tem informação do Ronaldo e do Pablo Juan. O Marcos Couto tem informação da logística do crime e também do Panda. Começo com você, Lucas Moura. O que disse a defesa do Ronaldo? Boa noite. Mariana, mais uma vez, boa noite a você e a todos que estão nos acompanhando. A defesa do Ronaldo, conversei inclusive, Mariana, com a defesa dele ainda ontem, e aqui a gente lembra que o Ronaldo é, e muito bem
exposto por você nesse esquema, o responsável por conduzir a motocicleta no momento em que o crime acontece. É também o Ronaldo, que é levado pelo Pablo Juan até o local em que eles se encontram para depois praticar o crime. Pois bem, o Ronaldo, peça fundamental nesse crime, ele foi um dos primeiros a ser ouvidos e talvez tenha dado um dos depoimentos de maior importância dentro dessa investigação chefiada pelo DHPP. Ele teria dado ali as primeiras informações, aliás, as informações mais completas à polícia, pelo menos no primeiro momento, na primeira leva de prisões. Pois bem, eu conversei com a Vilma Sobral, a advogada do Ronaldo, e o que é que a Vilma diz? A Vilma diz que a prisão do Ronaldo, ela foi uma prisão ilegal. Isso porque o mandado de prisão dele só teria saído depois da prisão já efetuada e depois dele já ter sido ouvido. Segundo a advogada, ele só poderia ter sido ouvido depois do mandado de prisão expedido. Vamos acompanhar o que diz a Vilma Sobral. Houve a ilegalidade da prisão, visto que o acusado foi conduzido entre 8 e 9 horas da manhã à delegacia, certo? Ele foi ouvido às 11h34 da manhã e o mandado de prisão dele só foi liberado às 17h58. Então, ele foi mantido todo esse tempo, ouvido, sem nenhum mandado de prisão. Então, isso é uma ilegalidade gritante, né? Visto que os advogados, doutora Mona Lisa, doutor Roberto, estavam presentes na delegacia no momento do depoimento, tentaram adentrar a sala para poder acompanhar e não conseguiram, né? A Comissão de Prerrogativa da OAB esteve presente também no momento, né, onde relatou, está em relatório, mas infelizmente restou infrutífera. E aí, só agora à tarde tivemos acesso aos autos, o processo ainda corre em segredo de justiça, né, ainda correm investigações sobre o caso e somente depois que nos debruçarmos sobre o caso, vamos saber a fundo como prosseguir, né? De antemão é isso que temos a defesa a declarar em relação ao senhor Ronaldo. Ronaldo, qual a participação do Ronaldo nisso tudo, se é que é a participação? Então, ainda assim, está muito vago porque a gente não teve acesso aos autos antes, né? Então, aconteceu tudo muito rápido e é mais ou menos que o seguinte, que ele era o condutor da motocicleta que ocasionou toda a situação. E aí agora a gente vamos apurar todos os fatos, analisar tudo que tem dentro do inquérito, todas as provas, para aí a gente poder tratar uma linha de defesa. Vocês defenderam, obviamente, a ilegalidade da prisão dele na audiência de custódia, mas isso não foi acatado pelo Poder Judiciário? Não, a magistrada ela entende que, por ter ainda investigações em curso, qualquer um dos que foram conduzidos, sendo liberado, poderia atrapalhar as investigações. Isso, obviamente, não é a mesma opinião que vocês têm? Não visto a ilegalidade, né, dele ter sido conduzido, ter prestado depoimento sem a presença de nenhum dos defensores e sem o mandado de prisão, que é o principal, a peça-chave da ilegalidade é essa. É isso. A advogada do Ronaldo afirmando que a prisão é ilegal. Por que que essa afirmação ela tem o peso que tem e é uma informação importante? Porque se a prisão de fato foi ilegal e a oitiva dele, o depoimento também dele for ilegal, sendo um dos depoimentos mais importantes dessa fase de investigação, pode ser que alguns fragmentos da história ali acabem se perdendo entre as provas, não possam ser utilizados alguns fragmentos como provas, enfim. É o que a gente já começa a especular de acordo com o que a gente ouve dos advogados. O repórter Marcos Couto tem mais informações sobre esse caso. É com você, Marcos. E ainda sobre esse assunto, agora o detalhe do homem suspeito em deflagrar os tiros contra o advogado. Nós estamos aqui no local e vamos mostrar para você a dinâmica do crime. Como tudo aconteceu. E o detalhe, quanto o atirador recebeu para participar dessa trama? Quanto o piloto da moto? Você vai saber desses detalhes, inclusive sobre a arma do crime, daqui a pouco, após o intervalo. Mariana.
Na noite de ontem, o principal suspeito de matar o advogado criminalista José Lael foi preso pela polícia. O depoimento foi de extrema importância, inclusive ele traz um elemento muito importante dizendo que o Pablo Juan também estaria no carro com a Alvaci e a Adriágena. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse depoimento. Mas agora eu vou ao vivo com o repórter Marcos Couto, que tem inclusive outras informações até do valor que ele teria recebido, né, Marcos, para essa execução. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Exatamente. O nome do homem, que é conhecido como suspeito de ser o atirador, conhecido como Panda, o Anderson Bispo dos Santos, ou seja, o Anderson Bispo dos Santos. Foi através do Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Sergipe, o DIPOL, coordenado pelo delegado de polícia, hoje secretário de Segurança Pública, Dr. João Eloy, que reuniu não só o DIPOL, DHPP e o COP para ficarem irmanados e voltados especialmente para este caso, para prender o principal suspeito de ter cometido os disparos de arma de fogo, o homem conhecido como Panda. E também com o auxílio da Polícia Militar, nessa troca de informações, ele foi localizado no conjunto Parque dos Faróis, município de Nossa Senhora do Socorro. Ele foi preso na noite desta quarta-feira. Ao ser preso, foi levado para o COP, de lá para o Departamento de Atendimento ou seja, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP. O detalhe, este homem apontado como sendo o atirador, antes disso, a gente conta aqui a narrativa de como tudo aconteceu nesta rua. Esta rua aqui é a Moacir Vanderlei, bairro Jardins. No dia 18 de outubro, acontece o crime, exatamente aqui na rua Vanderlei. O veículo com o advogado e o filho trafegam nesse sentido, leste-oeste, saindo da beira-mar com destino ao bairro Garcia. E ao passarem exatamente nesse trecho, que tem uma imagem que mostra claramente, é a imagem dessa câmera que está aqui, ó, nesse edifício. Esta câmera que o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, junto com o COP, pegam essa imagem e chegam aos atiradores. Chegam à cena do crime. Passa o veículo e ao chegar mais ou menos aqui nesse trecho, o carro onde estava o advogado Lael, o seu filho, para. Por que para? Porque existe essa placa aqui, ó, que pede que se dê a preferência, ou seja, que o veículo ou qualquer um outro transporte venha a parar. Nosso cinegrafista está aqui um pouco por causa do carro, mas aqui a gente mostra essa sequência. O carro trafega nesse sentido e ao passar aqui, ele é obrigado a parar, como esse carro vai parar aqui agora, para dar a preferência, porque pode ter uma colisão. Quando der essa parada, os homens em uma motocicleta, tanto o Ronaldo como o Panda, chegam aqui próximo e deflagram vários tiros. Quem deflagra? O Panda, o homem conhecido como Panda. Ao deflagrar, o carro segue e é aqui, nessa esquina, aqui é a Moacir Vanderlei. Esta outra, que o nosso repórter cinematográfico Miro Ribeiro está mostrando, é a Hernan Centurion. O carro para aqui porque o advogado está baleado. O seu filho também. Observe que na imagem mostra o veículo dando ré e o filho do advogado segue em direção ao bairro Garcia e lá pega a avenida principal para ter acesso a um hospital particular aqui na zona sul de Aracaju. É lá onde acontece o atendimento ao filho do advogado, mas infelizmente ele não resiste aos ferimentos e vem a óbito. Sobre a arma do crime utilizada, segundo informações que chegaram para a nossa equipe, é que a arma estava com a mulher que mantinha um contato direto com a médica. Ela é Alvaci Feitosa, foi ela que teria entregue a arma para o Panda e ela mesmo recebeu de volta. E o valor que ele teria recebido
para deflagrar os tiros contra o advogado de R$4 mil. O Ronaldo receberia R$5 mil pelo crime. O valor, ou melhor, os valores foram pagos e agora todos eles estão presos. E o crime, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, está elucidado. Mariana. Obrigada, Marcos. Além dela ter contratado também, a informação é de que ela exigiu ver a execução. Lucas Moura já aparece na sua tela. Temos uma informação exclusiva em relação ao depoimento do homem apontado como o atirador que assassinou o advogado criminalista José Lael. O homem, conhecido popularmente aí como Panda, teria dito que dentro do carro onde estava a Alvaci e também a Adriágena estaria o Pablo Juan. Lucas Moura, o que diz a defesa dele? Mariana, o que nós iremos acompanhar agora, aqui comigo estão a doutora Indigleide Brito e também a doutora Franciele Sacramento, advogadas do Pablo Juan, vão conversar conosco a partir de agora. Doutora Indigleide, primeiro vamos falar sobre a apresentação dele. Ele se apresentou ontem à polícia, logo cedo, por volta das 10 horas, enquanto ainda estava sendo realizada a coletiva à imprensa. Por que ele decidiu se apresentar? Boa noite. Boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de expressar nossos sentimentos à família, em respeito à família, e dizer que sim, ele resolveu se entregar, nos procurou, a família nos procurou e ele resolveu se entregar porque na manhã do dia anterior, na terça-feira, do dia 12, a polícia esteve na residência dele, realizou a busca e apreensão do carro dele, no momento em que ele estava trabalhando na cidade de Capela, porque ele descarrega caminhão. E ele, então, por surpresa da família, ele chegou ao conhecimento dele que a polícia estava atrás dele. Nos procurou, resolvemos vir até a delegacia, realizar a entrega dele e colaborar com as investigações. Entretanto, ele permaneceu em silêncio, e aí eu vou ressaltar, ele permaneceu em silêncio para poder se resguardar a integridade física do nosso cliente, e não como foi vinculado no jornal anteriormente, que ele tinha sido o executor. Perfeito. Deixa eu conversar com a doutora Franciele. Doutora Franciele, rapidamente, essa informação nova que foi trazida de que ele estaria dentro do carro no momento em que a execução acontece, do carro de apoio, digamos assim. Ele estava mesmo dentro do carro? Qual a participação do cliente de vocês no crime? Até o momento a gente não teve acesso ao inquérito por completo. Ele ainda está em andamento, ele ainda não foi finalizado. Inclusive a gente veio até hoje, até aqui à tarde, para ter acesso às outras informações novas que chegaram, inclusive sobre a prisão do Panda, que realmente seria o acusado como atirador. Até o momento, a acusação do nosso cliente é que ele teria indicado o Panda para a execução. Sobre a informação do carro, a informação nova, inclusive que a defesa ainda não teve acesso ao vídeo e nem ao que o Panda já expressou, que ele foi preso ontem à noite. Então, a gente ainda vai ter acesso a todo o inquérito e vai realmente apresentar, enquanto defesa, o nosso posicionamento. Perfeito. Agradeço as duas pela presença e participação. Mariana, volto com você. Muito obrigada, Lucas, pelas informações. O Cidade Alerta fica por aqui.